Muito bem, continuando então nossas aulas de introdução ao estudo do direito. Nas últimas aulas, começamos a investigar o conceito de justiça, qual a coisa certa a se fazer, entender um pouco mais a vida em sociedade, a questão do Estado. Vimos então uma corrente teórica denominada utilitarismo, que entende que a concepção de justiça está na utilidade da coisa, não é? A coisa certa é se fazer um raciocínio consequencial e que nós temos que verificar se há mais felicidade do que dor naquele ato. Já a segunda corrente, os libertários, eles entendem que a noção de justiça ela está restrita ao conceito de liberdade, no momento em que eu respeito a liberdade do indivíduo, então eu estou fazendo a coisa certa. Vejam, ainda dentro dessa corrente teórica que entende que a noção de justiça está no respeito à liberdade do indivíduo, está o raciocínio de Immanuel Kant, o raciocínio categórico dele. Mas veja, não é bem que ele é um libertário. Ele apenas entende, ele tem um conceito diferente de liberdade, nós já vamos ver isso. Immanuel Kant é um autor um pouquinho complexo, mas eu acho bastante fácil compreender ele a partir da noção de contradição. Nós vamos chegar lá, mas vamos fazer uma breve exposição sobre ele. Immanuel Kant então ele diz assim, olha, eu concordo com os utilitaristas, nós realmente somos seres sencientes, né? Nós reagimos aos sentidos, né? Realmente nós tentamos produzir mais alegria do que dor, mas nós também somos seres dotados de razão. E é justamente por sermos seres racionais é que merecemos dignidade e respeito. Então o fundamento da moral está no respeito da razão, está no respeito da pessoa como um fim nela mesma, tá vendo? Então ele tenta legitimar a proteção da liberdade no respeito à razão. É isso que é a razão do indivíduo que confere dignidade a ele. As ideias de Kant elas estão ali em um contexto pós-revolução americana e antes da revolução francesa. Então ele diz que como nós somos dotados de razão, somos seres autônomos e podemos agir livremente, escolhendo, usando o raciocínio de pura razão prática. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nem todo ato do indivíduo é um ato de liberdade. Ele vai dizer que nessa obra da Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Então, quando o indivíduo ele age naquele padrão utilitarista de buscar prazer, evitar dor, o indivíduo na verdade não está sendo livre, ele está agindo segundo uma heteronomia, ele está agindo por inclinações. Calma que esses conceitos próprios dele, esse vocabulário próprio de Kant, nós vamos entender lá quando eu explicar as contradições que eu falei. Então, ser livre é agir com autonomia. É agir segundo uma lei que eu vou impor a mim mesmo. Então, jamais o raciocínio de analisar a consequência do ato vai estar correto. Para Kant, a intenção do ato é que importa, não é a consequência. Eu tenho que agir segundo uma intenção de respeitar uma lei que eu criei para mim mesmo. Nós vamos ver isso, esse raciocínio categórico kantiano, nós vamos entender esse imperativo categórico dele. Então, eu devo fazer a coisa certa pelo motivo certo, não importa a consequência. Eu tenho um dever, eu tenho que agir com autonomia quando eu estou agindo segundo essa noção de dever. Quando eu estou agindo segundo as inclinações dos sentimentos, então eu estou agindo por heteronomia. O mesmo ato, é bom fazer essa ressalva, que o mesmo ato ele pode ser um ato de autonomia e um ato de heteronomia. Eu posso agir segundo uma autonomia, segundo uma heteronomia, segundo um dever, segundo uma inclinação, e o mesmo ato. Calma, vamos entender isso aqui. Era aqui que eu queria chegar. Depois dessa breve exposição, vamos tentar entender Kant a partir dessa noção de contradição. Então ele cria conceitos contraditórios para explicar a moralidade, a liberdade e a razão do ato. O primeiro contraste de Kant, esse contraste de moralidade, ele vai dizer assim: o ser humano ele pode agir segundo dever ou segundo inclinação. Quando é que ele age segundo uma inclinação? Quando ele age naqueles moldes dos utilitaristas, tentando maximizar prazer e reduzir a dor. Quando ele age segundo uma noção de dever, ele está agindo segundo uma norma que ele criou para ele mesmo. A partir do exercício da razão pura. Lembra que ele acredita muito na razão do indivíduo. Então, temos dois tipos de atos. O indivíduo só é realmente livre, aí nós vamos encontrar segundo, quando ele age segundo essa noção de dever.
Aí ele diz que esse ato, então, de agir segundo essa norma criada por ele mesmo, para que ele siga, é uma norma, então, que ele está exercendo a sua autonomia. Quando ele age segundo inclinações, esses sentimentos, né, essa ciência, ele está agindo segundo uma heteronomia. Portanto, ele não está sendo realmente livre. Então, a partir disso, na razão kantiana diz assim, o indivíduo ele pode, usando a razão, então, ele pode agir segundo imperativos categóricos ou segundo imperativos hipotéticos. Esse imperativo categórico é uma lei incondicional criada pelo próprio indivíduo com o uso da sua razão prática. Ele chega àquele raciocínio, por exemplo, matar é errado. Cria-se então esse imperativo categórico e ele cumpre isso. É irrelevante a consequência do ato. Não se avalia a consequência do ato. Eu crio uma noção de dever. Então, quando eu estou agindo segundo essa noção de dever, eu sou autônomo e, portanto, eu estou agindo segundo o imperativo categórico kantiano. É aí que está a coisa certa a se fazer. É agir segundo esses imperativos morais categóricos criados pelo exercício da razão prática. Já quando a gente age segundo inclinações, segundo normas ou melhor, segundo uma heteronomia, uma norma externa a mim, eu estou agindo segundo o imperativo hipotético. Veja que o imperativo hipotético é um raciocínio bastante instrumental. Por exemplo, se eu decidir beber água, eu estou sendo livre? Para Kant, não. Porque o que eu quero ao beber água? Eu quero aliviar minha sede, quero hidratar meu corpo. Então é esse raciocínio instrumental. Bebo água para aliviar minha sede. Bebo água para hidratar meu corpo. Vejo, estou agindo por uma inclinação, por pressões externas a mim. Né? Uma pressão, nesse caso, biológica, mas que nada tem a ver com a autonomia, com a noção de dever criada pelo exercício da razão prática. Outro exemplo, professor, de imperativo hipotético. Imagine que é um belo dia, eu acordo e decido, vou no shopping comprar roupas, quero ficar bonito, comprar um tênis de marca e tudo mais. Quando eu estou agindo para comprar no consumo, Kant diz assim, olha, você não está agindo por uma razão prática criada por você, por exercício dessa razão prática, por uma noção de dever, por um imperativo categórico criado. Você está agindo por inclinações, né? Você simplesmente quer evitar o frio, ou quer ficar mais bonito para a sociedade, quer se integrar, enfim. Você quer atingir um fim e faz isso. Então você não está sendo livre. É interessante essa concepção de liberdade de Kant, porque ela é mais restritiva. Vejam lá nos libertários, liberdade é qualquer ato, não andar sem capacete, beber água, fazer o que eu quiser. E para Kant, não. Eu somente sou livre quando eu estou agindo segundo uma noção de dever, de autonomia. Então eu estou agindo segundo o imperativo categórico. Né? Aí nesse momento eu sou livre. O que seria então esse imperativo categórico de Kant? Ou melhor, como é que eu posso então derivar, criar um imperativo categórico para saber se ele é certo? Porque por esse raciocínio eu posso dizer, matar é certo. Eu posso chegar a esse raciocínio usando a razão prática, né? Para Kant, ele diz o seguinte, ele nos dá algumas diretrizes para que a gente encontre esses imperativos categóricos que deveremos seguir. O primeiro deles é, age apenas segundo um determinado princípio que, na sua opinião, deveria constituir uma lei universal. É o princípio da universalização, quer dizer, eu posso universalizar esse comportamento sem criar contradições. Imagina um exemplo em uma sociedade em que eu digo assim, agir é o melhor, não cumprir as promessas é a coisa certa a se fazer. No momento em que eu tento universalizar esse comportamento, o que Kant vai dizer? Eu vou criar uma contradição. Imaginem que todos nós acreditamos que a coisa certa a se fazer é não respeitar promessas. Quer dizer, eu vou fazer promessas, não vou cumprir, e a própria noção de promessa não vai mais existir, ou seja, cria-se uma contradição. Por exemplo, eu combino com meu colega, olha, amanhã, 4 da tarde, vamos fazer um trabalho. Então, 4 da tarde você está lá, viu? Quando chega às 4 da tarde, nem eu nem ele fomos. Porque a coisa certa a se fazer para a gente era não cumprir as promessas. Logo, o trabalho não vai ser feito e a própria noção de promessa ela deixa de existir. Cria-se então uma contradição. Logo, é um princípio não universalizável. Agora, se eu digo a coisa certa a se fazer é cumprir promessas, eu combino com o colega, 4 horas vamos fazer o trabalho. Quando chega lá, ambos estão
presente, fazemos o trabalho e tudo dá certo. Vejam, a noção de promessa, então, ela me faz acreditar, ela me não cria uma contradição. Então, essa universalização, primeiro exercício para a criação de imperativo categórico através da razão prática, sugerido por Kant. Outro princípio, ele diz o seguinte: um raciocínio categórico, um imperativo categórico, ele nunca vai utilizar o indivíduo como um instrumento. Ele sempre vai respeitar o indivíduo como um ser racional que existe com um fim em si mesmo. Então a justiça, a noção de coisa certa, o imperativo categórico, ele vai sempre preservar os direitos humanos das pessoas, porque são seres racionais e que não merecem ser utilizados como instrumento. São então seres que têm um fim neles mesmos. Então, agir moralmente é obedecer essa lei moral, esse imperativo categórico criado. Esse raciocínio moral categórico, então, Kant sugere esses dois princípios, de universalização e de respeito ao indivíduo como um fim dele mesmo. É claro que é complexo encontrar. Kant, então, ele até é provocado e até responde essas provocações, é bem interessante alguns escritos dele. Por exemplo, pergunta: então se chegar algum bandido e falar assim, olha, eu vim matar sua mãe, é errado mentir para ele? Eu vou estar agindo de forma imoral? É errado isso? Kant vai dizer que, em regra, sim, é errado esse ato, porque eu vou estar usando, primeiro, eu não posso universalizar, porque eu vou estar mentindo, e segundo, eu vou estar utilizando aquele indivíduo como um instrumento, né, e não como um fim nele mesmo. Agora, é claro que mais à frente, alguns autores mais contemporâneos vão suavizar um pouco mais esse pensamento kantiano, vão até mesmo aprimorá-lo, digamos assim, mas o que eu queria é que ficasse essa noção de Kant, essa noção kantiana de justiça. Alguns exemplos que eu coloco aqui, que sempre é interessante analisar por Kant, por exemplo, final de ano, né, todo mundo fica com aquele espírito mais comunitário, um espírito mais de querer ajudar o próximo, e é muito comum que as pessoas façam ações sociais e aí bate aquela foto e posta nas redes sociais para ganhar likes, digamos assim. E eu sempre provoco meus alunos perguntando: e aí, para Kant, esse ato é correto? É moral? Ou não tem valor moral? Né? E aí sempre o aluno avalia, eles avaliam muito bem que para Kant a intenção a intenção do ato é que importa para se dizer se um ato é moral, se aquele indivíduo está sendo livre, autônomo, está agindo segundo o imperativo moral categórico. Então, quando ele faz aquilo para ganhar likes, ele com certeza esse ato para Kant não tem valor moral. Agora, é claro, se além de querer ganhar likes, na verdade ele queria ajudar o próximo, vejam, lembra que eu ressaltei lá no início, é que um ato ele pode ser um imperativo moral categórico, assim como pode também ter distrito nele um imperativo hipotético. Vejam, esse ato, eu tenho a intenção de ajudar o próximo, mas chega lá, eu também decido ganhar alguns likes, melhorar a minha imagem junto aos meus colegas, aos meus amigos de Facebook. Não teria nada de errado nisso, desde que eu tivesse a intenção, sim, de ajudar o próximo. Outro exemplo bastante interessante é que, imaginem que uma criança vai no comércio e pede para comprar alguma balinha, algum chocolate, e o vendedor percebe então que ele pode vender mais caro para aquela criança, porque ela não tem noção de preço do produto. Só que ele pensa: olha, se eu vender esse chocolate mais caro, a mãe dela pode descobrir e aí eu vou ficar com fama de que engano as crianças. Isso vai me causar prejuízo, vai manchar minha reputação. Nesse caso, o comerciante que pensa dessa forma, para Kant, ele não está agindo moralmente, porque ele está agindo segundo uma razão instrumental, segundo um raciocínio hipotético, né? Um imperativo hipotético. Ele está agindo por inclinações, por pressões externas, e não por uma lei moral criada por ele mesmo, não segundo normas de autonomia, não por um imperativo moral categórico, lembra? Agora, se ele disse assim, se ele traçasse para ele: não, enganar crianças é errado. Cria-se então uma lei pelo uso da razão prática, ele cria uma lei para que ele cumpra uma noção de dever, cria-se então esse imperativo categórico, então ali esse ato teria um conteúdo moral, sim. Então vejam, é bem interessante a concepção de Kant, e ela vai orientar toda a nossa noção de direitos humanos hoje, né?
que é essa noção de que nós somos detentores de dignidade, de direitos fundamentais, que decorrem justamente pelo simples fato de sermos humanos, né? De sermos dotados de razão. E vale a pena a leitura das obras de forma mais aprofundada de Kant. Aqui eu tenho uma imagem dele, falando um pouquinho sobre resumindo um pouquinho o raciocínio dele, mas acho que já ficou claro, né? Kant é interessante, então, a gente trabalhar sempre essa noção de contrastes, né? Dever, inclinações, autonomia, heteronomia, imperativo categórico, imperativo hipotético. Eu acho que são esses conceitos principais da noção de Kant de justiça. Mas Kant, ele não nos explica como é que seria então a vida em sociedade. Veja que ele se preocupa em explicar a noção de justiça a partir de uma concepção individual. Né? Ele repudia o utilitarismo, dá para a gente saber isso, que seria que a teoria kantiana de sociedade ela seria fundamentada também em um contrato social, mas um contrato imaginário pelo uso da razão dos indivíduos, porque essa noção de dever, e que ele vai repudiar com certeza uma sociedade utilitarista. Ele respeita a liberdade, fundamento de justiça, fundamento moral dos atos está assim na liberdade, ainda que seja um conceito de liberdade mais restritivo. Então é possível dizer que uma sociedade Kant, ela seria então um contrato imaginário, fruto de um consenso coletivo, em que se fariam esses testes públicos, né, de imperativos categóricos para reger essa sociedade. Mas ele não escreve isso, né, em nenhuma das obras dele. Mas algum tempo depois, um filósofo nos Estados Unidos, chamado John Rawls, ele tenta responder como é que seria esse contrato imaginário, como é que seria essa sociedade. Esse autor aqui é bem interessante, um filósofo contemporâneo já da nossa época, e a gente vai trabalhar na próxima aula a noção de justiça de John Rawls. Então, por enquanto, obrigado, até a próxima aula.